Quando a gente fala de neurociência, a gente está falando de comportamento. O físico voltou a crescer enquanto o digital caiu um pouco. Essa imagem ela não é real. Isso é entra real? naquela questão das partes do cérebro, da compra emocional versus a racional. Não existe emoção sem comportamento. Uma vitrine bem feita, uma história bem contada. Entrei no lugar, nossa, não sei nem para onde olhar. O cérebro e a moda. Natália Anjos. O nosso cérebro, ele busca por uma ordem. A gente precisa entender o comportamento do consumidor. Bem-vindos a mais um Têxtil Show, e no programa de hoje eu começo dividindo com vocês uma informação muito importante, principalmente para você, dono de marca e que tem loja física. Desde 2020, na pandemia, a gente fala que o digital vem crescendo muito e que o físico, a loja física, vem rebolando para buscar experiências para atrair o consumidor. Só que agora, em 2025, isso inverteu. O físico voltou a crescer enquanto o digital caiu um pouco. Claro, acho que é um pouco por conta daquela coisa de a gente ter a vontade de ir no ponto físico, de sentir as peças, de falar com as pessoas. Isso era natural de acontecer, mas isso está acontecendo. Não significa que o digital vai morrer, nada disso. Mas é importante pensar nos dois pontos. E por isso, mais do que nunca, a gente precisa entender o comportamento do consumidor, entender o que passa na cabeça do consumidor quando vai no ponto físico. Então, o programa de hoje é uma conversa daquelas que vai explodir a nossa mente, literalmente. O que foi? Já está pensando aí, Enzão? Estou tentando imaginar o que vem por aí. A gente vai falar de moda, de comportamento e sobre o cérebro. Afinal, por que a gente, nós, consumidores, às vezes a gente se apaixona ou, como diria o Enzo, se encanta por um produto à primeira vista? Por que a gente compra aquele produto por impulso sem precisar? Por que, Enzo? Por que, Rei? Por que, Michael? Por que, Dan? Por que, Dan? Por que, Claudinha? Por quê? Por quê? Também não sei. E agora, quem poderá nos ajudar? Eu? Natália Anjos! Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, a nossa convidada aqui no Têxtil Show. Como um anjo. Natália Anjos. Gostou da Adorei. música? Caiu do céu. Caiu do céu. O programa de hoje é divino. Afinal, Natália Anjos é neurocientista, certo, Nath? Certo. E vai ajudar a gente a entender o que passa no cérebro do consumidor, no nosso cérebro, através da neurociência. Então fica aí com a gente que o programa de hoje tá show. Queria começar agradecendo os parceiros que dão show com a gente aqui todas as semanas, que são a Epson do Brasil, Audaces, Brand Têxtil, Gel Vendas, Punch Master, Grupo Febratex, Fespa do Brasil, Expo Print, Future Print, Busca Têxtil, Camisetas Rápido, Aeropostale e agora a mais nova parceira com a gente aqui no Têxtil Show, que é o Congresso Internacional da BIT. Bem-vindos, bem-vindos. A lista tá Muito ficando legal ter vocês extensa, aqui. hein? Você tá precisando até fazer um condicionamento, a lista tá ficando extensa. Tô perdendo o fôlego. Cansando, Isso é bom, é bom muito isso, bom. né, Nath? Muito Parceiros bom, bons muito que bom. dão show com a gente aqui, né? Muito legal ter você aqui. Obrigado. Ó, demorou, mas veio, né, Nath? Demorou, mas deu certo. Também estou muito Insistência da feliz de estar Claudinha. aqui. Insistência da Claudinha, produtora incrível aí, ó. Será que é a mesma Claudinha que a gente tá falando? Tomou o café da Claudinha, que é famoso aqui no programa? Tomei. E aí? Uma delícia. Aprovado? Ótimo, aprovadíssimo. Logo Muito mais, bom. franquia Cafés da Claudinha. Certo, Muito Enzo? bom. Estamos desenvolvendo. Vamos faturar estamos aí com o café da desenvolvendo. Claudinha. Plim, plim. Mas, Nath, muito legal ter você aqui. A sua vinda aqui hoje é muito importante porque a nossa audiência, a gente precisa entender o que passa no cérebro
no nosso cérebro, quando a gente vê aquele produto numa loja, o que acontece com o nosso cérebro? Quando a gente já olha, já gosta, é química, é mágica? O que acontece com a gente, Nath? É muita coisa, né? Acho que quando a gente fala de neurociência, a gente está falando de comportamento. Então, acho que é bom a gente começar por aí. E quando a gente está falando de comportamento, a gente está falando do que a gente está vivendo todos os dias, né? A experiência do consumidor, seja para qualquer área, né? É uma experiência muito pessoal. E aí, quando a gente traz isso para a moda, então, quando a gente, como você falou, chega em uma loja, vê uma vitrine, e aí você fica encantado, apaixonado por algo, isso está relacionado com alguma referência, alguma vivência, alguma experiência sua. Então, para as marcas e para os varejistas, é muito desafiador dar conta de tantas experiências múltiplas, e ainda mais nos dias que a gente vive hoje, nessa era dos excessos, que está todo mundo consumindo não só ali o produto que está vendo, mas multitelas. Então, a gente está o tempo todo consumindo informações estéticas. Isso é verdade. Eu combino assim com a minha esposa, né? A gente precisa, vamos consumir menos, né? Vamos ser mais, menos é mais, sabe aquelas coisas? Daí a gente chega numa loja, ela bate o olho naquele produto e fala, eu preciso disso. Fala, mas a gente acabamos de falar que não tem necessidade, vamos só comprar o necessário. Mas não, eu preciso disso. O que traz esse impulso? É isso que você estava falando, Nath? Isso, é isso. E é muito bom que você usou a palavra eu preciso, né? Porque o nosso consumo está condicionado a uma necessidade, seja ela utilitária, então eu de fato preciso de uma xícara para tomar um café, ou eu preciso... No seu caso, a xícara tem asas também, olha pois só. Pois é, gente, olha que produção maravilhosa, tá vendo? Personalizada, estou me sentindo muito bem aqui. Então, é isso, né? Uma necessidade utilitária, mas existem outras necessidades que são subjetivas. Então, se a sua esposa não precisa daquela peça, ela não precisa daquela peça de roupa para viver, para se vestir, com certeza ela está cheia de roupa no armário, mas ela precisa daquela peça para suprir algo, e que esse algo, às vezes, é inconsciente. Na maioria das vezes, está no inconsciente. Isso, Nath? Tem. Se a gente der um tempinho a mais nessa compra... Não sair durante um ano, assim? Tipo isso, ficar em casa. Tecnicamente, isso já chama mão de vaca, viu, Henrique? Você é outra linha, não é científica isso. Mas tem como ajustar. Tem como ajustar. É isso, quando a gente dá um tempinho a mais para a nossa cabeça, né? Se a gente pensa um pouco mais sobre esse comportamento, essa atitude, a gente consegue refletir. Eu realmente preciso disso ou eu quero? Porque ela também pode comprar porque ela quer. Eu quero essa roupa, né? É diferente a relação aí. Sim. E aí, quando compra, sente aquele prazer, né? É um alívio. É um alívio. Né? Isso entra real? naquela questão das partes do cérebro, da compra emocional versus a racional. Tem a ver, não tem? Sim, e aí foi muito legal você falar sobre o emocional e o racional, porque geralmente a gente separa, inclusive tem aquela imagem do cérebro de que um lado é cinza, analítico, calculista, e que o outro é artístico, criativo. Isso não é verdade, né? A neurociência já explicou isso há muito tempo atrás, de que essa imagem ela não é real. O nosso cérebro ele tem sim 2 hemisférios, mas ele funciona de uma maneira integrada, e não só no nosso cérebro. Quando a gente fala de cérebro, de comportamento, de neurociência, a gente está falando de sistema nervoso. Existe um neurônio que conecta aqui com o nosso cérebro, que vai até o nosso dedo do pé. Um único. Então, a gente está falando de um corpo integrado, mas a gente... historicamente, separa muito isso, assim. Então, quando a gente está falando de uma compra, ela sempre é racional e ela sempre é emocional. Mas, às vezes, uma coisa pesa um pouco mais, ou a outra coisa que pesa um pouco mais. Tem essa coisa da emoção, né? Então, e aí também uma coisa que eu gosto muito de dizer, né? A emoção, ela é sempre com o movimento, o comportamento. É emoção, né? Emoção é de movimento. Não existe emoção sem comportamento, sem movimento. Eu fico emocionada em uma loja, eu fico emocionada com um produto, eu quero fazer alguma coisa sobre isso. Então, eu vou lá e vou comprar. E eu estou pensando sobre isso. Eu não estou agindo irracionalmente. Legal isso, né? Isso está acontecendo na nossa mente, no nosso corpo, né? Entendi. Estou tão emocionado que eu
deu vontade de trocar equipe, sabe? Uma coisa assim, você tá me dando essa emoção, viu? É, exatamente. Mas falam que nós seres humanos somos seres racionais que temos comportamentos emocionais, não é? E acho que isso tem a ver na hora de tomar uma decisão. Sim. Por mais que você não precise por mais que a Janaína, a esposa do Henry, não precise da peça, tem alguma coisa que despertou algum comportamento nela que emocionalmente ela passa essa vontade na frente, né? Sim. E acaba gastando o dinheiro do Henry. Sim. Pois é. Agora eu entendi porque que não tem aumento. Você entendeu? Não, É culpa da Janaína. É culpa da Janaína, Ô, Jana, exatamente. pô, segura aí. São as comprinhas que estão passando na frente Nath, aí. Nath, cores, né? A gente fala assim, a gente associa as cores, o preto à elegância, o vermelho a chamar atenção, o azul a uma questão de segurança, enfim, né? Isso... Eu tô de azul, você viu? Sim. É pra te deixar mais seguro para apresentar o programa. Ah, Ficar nervoso, tranquilo. entendeu? mais tranquilo, né? Isso. Ruim, não tá funcionando não. Mas o cérebro associa cores a emoções, é isso? Sim. O estudo das cores é bastante complexo e super interessante, assim, né? Porque as cores, por exemplo, o preto a gente associa à elegância, a gente também associa ao luto, mas isso é cultural. Então, a gente associa, por exemplo, o branco aqui no Ocidente, né, como uma cor de paz, né? Mas na Índia, por exemplo, essa é uma cor relacionada ao luto, não é o preto, branco, né? né? Então o vermelho também, né? É uma cor do poder, mas em outras culturas, então é muito cultural. Então a gente precisa muito estar ligado nisso, especialmente se a gente está falando de negócio, porque a gente não está falando só de país, mas também de regionalidade, né? Então o quanto aquelas cores conversam com o seu público. E existem esses grandes conceitos, né? Então, o preto é elegância, o look pretinho básico, né? Mas isso também depende muito de que público que você está querendo atingir, né? Tô elegante hoje, Enzo. Tá uma mistura de preto com branco, né? Preto com Aqui branco. transmite uma paz, né? Uma tranquilidade. Tá uma elegância tranquila. Mas é ao mesmo tempo um luto que não tem mais, né? Caiu o cabelo. Morreu os cabelos. Preocupação. Muito bom. Bom, redes sociais, a gente às vezes vê aquelas imagens legais na rede social que nos impulsionam a comprar, por exemplo, né? E aí quando a gente fala de imagens, a gente sabe que o nosso olho, quando a gente entra num lugar, ele direciona para algum lugar. Você tem uma primeira impressão, não sei, alguma coisa te impulsiona para olhar para alguma coisa. Como é que funciona isso, Nath? Aliás, quando você chegou aqui no estúdio, o que primeiro o seu olho viu, assim, o que te impressionou, o que te fixou? Bom, vamos lá. São muitas camadas, né? Então, a cor que a gente falou é uma delas, a forma é outra, e aí tem a luz. O que me chamou a atenção aqui foram as diferentes luzes, né? A gente tem pontos de luz em vários lugares, e isso é o que é como a gente lê cor. A cor só acontece por conta da luz. Então, quando você tem mais luz, é o que naturalmente te chama mais atenção. Isso de maneira genérica, né? E aí, de novo, o que vai te chamar mais atenção em uma loja vai depender muito do seu repertório, da sua experiência, o que é mais importante para você. Então, você pode entrar em uma loja e, de repente, tem uma estampa que te lembra, te traz uma memória afetiva. E não tinha como a loja prever de que esse consumidor ia entrar ali e ter essa memória afetiva. Sim. Mas existem esses outros elementos, que são essas camadas de luz e cor, e também daí de formas, né, e de volumes. Então, aqui nesse espaço, a gente tem muita coisa. É difícil o olho prender em uma só. E aí isso também é um problema, falando de varejo, por exemplo, né? Aquelas lojas que você entra e você não sabe para onde olhar. E Sim, essa é uma frase muito comum. Poluição É visual. muito comum do fornecedor, do consumidor, né? Entrei num lugar, nossa, não sei nem para onde olhar. Isso é ruim. Como é que a pessoa vai tomar a decisão de comprar alguma coisa ou ser emocionada por uma coisa se ela não sabe nem por onde começar, né? Isso é um problema. Quando a gente tem espaços mais organizados, porque a real é que o nosso cérebro ele busca por uma ordem. Então, quando a gente tem as araras organizadas por cores, quando a gente tem os setores, né, das lojas, dos espaços, isso é tudo mais fácil, mais confortável, mais gostoso para o consumidor ter essa experiência de compra, né? Quando é muita coisa. É engraçado, né? Porque assim, tem gente que também fala,
loja organizada não vende. Então você passa naquela loja, você vê tudo bonitinho, organizado, você tem até medo de entrar. E quando você vê aquela zona, promoção para tudo que é lado, roupa no balcão, aí aquilo te assim, impulsiona a entrar. Fala, deve estar acontecendo alguma coisa. Mas será aí, que não né? é uma associação que a gente faz? Tipo, entre aspas, se tá uma bagunça, um monte de roupa ali, deve estar alguma coisa em promoção. A gente, Tá né, barato, a gente exatamente. É tá outra barato, camada. Eu acho que é a associação, é outra né, camada. que a gente faz. Entendi. A gente associa não como, ai, que delícia de experiência de compra que eu vou Tá. ter aqui, Não é mas como- eu vou ter um prazer de... eu vou benefício, pagar barato, né? eu vou ter uma barganha ali Entendi. boa. Vai ser um bom negócio, vou fazer um bom negócio. Não está Entendi. associado à experiência de marca. Perfeito. Né? Então é justo. diferente. Quando você olha assim para nossa equipe, qual a primeira impressão? Vixe. Lá vem. Eu vou falar uma coisa, vamos ver. Vou falar uma fale, coisa. Nath. É uma equipe que tem mais homens, só tem uma mulher. Vocês precisavam pensar nisso? São duas, na verdade. É que uma chegou atrás, não chegou. Ainda não chegou. Ainda nem chegou. Oh, meu Olha lá, Deus. ela tá querendo defender e a Claudinha Olha ajuda. lá, É que é outra depois Claudinha. contra. Então vamos mudar de assunto, então. Ô, Nath, falando em iluminação em luz, eu li recentemente que os ambientes, né, bares, restaurantes, com uma luz mais, como fala? Mais Âmbar. Âmbar, mais escura. Mais baixa. Faz com que a pessoa consuma mais. Por que isso acontece? Bom, isso tá ligado ao nosso ao ciclo do dia, assim, né? Por isso que existem essas pessoas que acordam super cedo. Aliás, eu ouvi a equipe falando aqui, hoje eu não dormi direito, acordei 4h30, acordei 5 horas, né? Isso, na verdade, para a nossa saúde é bom, porque a gente acorda com o nascer do sol. Você pode repetir isso? Né? Ultimamente eu tenho Acordar acordado com o nascer do Pedro, que meu filho tá com 3 meses. Então, aí não tem horário, né? Não tem jeito. horário. E, ao mesmo tempo, o pôr do sol, então, o nascer do sol, né? É essa luz um pouquinho mais baixa que vai subindo. E a gente tem o pôr do sol, que é, puxa, acabou esse dia, né? Agora vou me preparar para descansar. Essa luz, que é essa luz âmbar, dá essa sensação do conforto, seja de um dia que está começando ou de um dia que está terminando, mas de um conforto, do aconchego. É muito diferente de você trabalhar com uma luz, de você comer, por exemplo, uma luz branca na sua cabeça, né? Assim, que é luz de cozinha, de hospital. E aí, inclusive, né, os designers de luz usam muito isso nesses espaços, né? Porque, por exemplo, numa cozinha, num hospital, você precisa, de fato, ver as coisas, que, né, precisa ter limpeza, uma higiene ali pela natureza da área. Agora, o restaurante, o espaço de receber os clientes, você precisa se sentir bem e ficar ali o máximo possível para você estar sempre consumindo, porque esse é o objetivo. A loja funciona da mesma forma? A loja já... Loja Não, também. de roupa. Também. E aí depende muito de qual é o público da loja, né? Assim, qual é o público da loja, qual é o produto, né? Então, se é uma... tem uma coisa muito bacana que eu gosto. Eu trabalhei muito tempo na área de moda praia, né? E uma coisa que eu amava, assim, era o visual merchandising desses espaços. Porque vender biquíni, maiô, você está vendendo, na verdade, o corpo da pessoa, né? Sim. Então, ela está absolutamente exposta em um lugar público. Então, isso é muito delicado. Então, para você, o espaço do provador, ele precisa ser o mais aconchegante possível. Então, ter, por exemplo, um carpete, né? Porque ela vai ficar descalço, invariavelmente, né? Vai ficar ali sem roupa. Então, essa luz mais baixa, o espelho, que é um espelho um pouco mais escuro, porque aí ele deixa um pouco mais bronzeada. Espelho bronze, né? Um espelho bronze. Então, tem todas essas mágicas aí do visual merchandising, que para cada linha de produto, para cada público, existem essas técnicas. Pessoal, tem uma boa notícia. Ficou claro que a luz mais baixa faz o consumidor gastar mais. Claudinha, desliga o disjuntor aí. O Henry vai soltar o aumento pra gente. É isso? Mas não funciona na... Como não? Não funciona... Alguma coisa, algum benefício a gente tem. Não funciona na internet, né? Aqueles posts mais escuros, não funciona isso, assim. Material digital, acredito que não. Aí a luz é melhor estar mais acesa, né? Exato. Outra coisa, né? O visual merchandising mais do e-commerce, né? E é outra história. É outra história, então. Aliás, falando em imagem, né? Você falou que trabalhou com biquíni, que daí você põe uma modelo com um corpo bonito e tal, e às vezes acontece do corpo da modelo chamar mais atenção que o produto. Como é que a gente trabalha isso, Nath? Chama a pessoa feia.
Não? Aí pode chamar atenção também. né? Também, Chicão. Esquece essa sua carreira aí. Bom, a construção de imagem, né, tipo, para venda, ela é muito desafiadora e ela precisa ser levada como, de fato, um fazer profissional. Então, você precisa saber o que você está fazendo. E a decisão também não pode ser emocional, de vamos chamar a modelo tal, a atriz tal, né, que está super em alta, porque a influenciadora tal, porque vai ser ótimo para a minha marca. Muitas vezes a pessoa Apaga o aparece mais do que a sua marca, do que seu produto. Então, essa construção da imagem precisa atender uma estratégia de marca e precisa fazer sentido com o público que você quer atingir. E aí, essa direção de arte, né, da imagem precisa ser muito bem pensada para o seu tipo de negócio, o seu tipo de produto e o seu objetivo com aquela campanha. Né? Quando a gente fala de uma experiência sensorial completa, a gente está falando da cor, do cheiro, da música, né? Quantas vezes a gente passa num ambiente, eu até brinco com a minha esposa, vamos para Oscar Freire, ou vamos para um shopping, para o Cidade Jardim, sentir o cheiro da riqueza, porque as lojas trazem o cheiro, né? Um cheiro diferente, que daí quando você vai para um outro lugar e você sente aquele cheiro, ou aproximadamente aquele cheiro, você fala, nossa, um ambiente chique, né? Elegante e tal. Como é que funciona isso na nossa cabeça, Nath? Ótimo, hein? Isso é muito interessante, porque a gente vive nesse mundo que é todo sensorial e que a gente tem esses múltiplos elementos estéticos. Cor, luz, som, o cheiro, texturas, né? E o olfato, ele é o único sentido que tem uma conexão direta com o nosso cérebro. Então, todos os outros sentidos, eles têm filtros, eles passam por um caminho um pouco mais longo para chegar onde a gente elabora esse sentido e a gente entender que isso é uma cor, isso é uma textura, estou sentindo isso aqui, né? Agora, o olfato, não. Por isso que é algo tão usado, né, no marketing, e aí no marketing de luxo, então por isso que você falou Sim, aí sobre marketing olfativo, né? Marketing olfativo. E essa questão o luxo usa isso há muito tempo, então a gente tem nesse imaginário coletivo que esse cheiro bom é o cheiro da riqueza, porque o luxo tem isso há muito tempo. E a gente tem essas lembranças, né? Às vezes a gente sente um cheiro, nossa, esse cheiro me lembra muito tal pessoa, né? E isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Assim, então, Exato. mas é porque é uma conexão direta. Se sentir o cheiro, ele já ativa as suas lembranças, suas memórias e também um comportamento de quero estar mais perto ou quero ficar distante ou isso me deu enjoo. Sim, ou enfim, verdade. vários Isso é verdade. comportamentos. A música também, né? Música Nath, também. música também. Música Outra também. coisa que eu faço, que minha esposa está ficando louca, eu acordo de manhã, já ponho ali um celular com uma musiquinha, um ambiente, um jazz, um negócio que remete àqueles hotéis chiques, sabe, café da manhã, ou num piano bar. Não, de novo essa música. Cara, Janaína, relaxa, ó, se imagina num hotel de luxo e tal. Sim. Então tem essa coisa também, né, da música te remeter a certos ambientes e histórias também, alguns momentos da nossa vida, isso é super importante. Como é que as marcas trabalham isso e quais os tipos assim de som que cai melhor assim numa loja? Tudo, de novo, depende muito do público, né? Desculpa. Eu tô com dó da Janaína, coitada. Pior que é verdade. Acordando, todo dia. Pianinho. Nossa, Ela já chega assim, não, eu falo, "Shh, sente. Qual que é o Sente resultado? Ela vai clima, sair pra gastar eu já seu preparo dinheiro, o não tem café, jeito. xicrinha lá. Olha lá, tá vendo? Imagina É que você tá isso. num hotel. Pior que é verdade. Ela fica louca. Ela Mas fala, é vou me isso que vingar você- agora. Isso que você falou de que você escuta a música e aí você já imagina algo, esse é o funcionamento, né, do nosso cérebro. Assim. Então, a gente sente um cheiro, a gente escuta uma música e aí a unidade, né, do nosso pensamento é em imagem. Então, por isso que é tão importante a gente construir imagens que conversem com o nosso público intencionalmente com aquilo que a gente deseja comunicar, que a gente deseja vender, né? Que a gente deseja de experiência com a marca. Então, falando, né, sobre as marcas, de novo, depende muito de qual é o segmento, qual é o público. E aí eu sou uma pessoa que eu sei, a gente está muito inundado de receitas, né? Então, 5 coisas que você pode fazer que vai resolver, 10 coisas, tipo como pílulas, né? Sim. E isso não funciona. Essa é a realidade, né? Isso não funciona.
Porque você não está considerando qual é o seu público, qual é, Claro. né, qual é a sua estratégia. Você precisa de uma estratégia. Então, a gente precisa falar mais na área assim, né, de moda, na área têxtil. A gente precisa falar mais sobre estratégia, né, e menos sobre receitas mágicas, porque, por mais que a gente queira muito, não existe a pílula que vai fazer você vender mais. Não existe os 10 passos para você ser um empreendedor de sucesso. Existem, sim, técnicas que já foram utilizadas, mas precisa ver se isso funciona para você, né? Então, eu acho que sempre que a gente vai falar sobre marketing sensorial, o neuromarketing, né, a gente precisa ter muito claro de isso aqui está atendendo qual estratégia, né? Tá. Tipo, quem é a minha marca? A minha marca não é a marca do vizinho, né? Sim. Precisa ter muita clareza sobre isso para que as coisas sejam efetivas, porque senão a gente fica num Levar delírio. um cheiro da riqueza para uma loja popular zona, assim, não funciona, Pode né? não dar certo. Pode não dar certo. É isso, pode não dar certo. A loja toda organizadinha do lado da estação de trem pode não dar certo, né? Tipo, porque ali é outra coisa, ali é rápido, eu quero preço, né? É o que a gente falou, assim. Precisa entender, tipo, onde você está posicionado, né? Qual é o seu público, qual é o seu produto e o que funciona para você. Não vai ser a mesma coisa para todo mundo. Isso é muito legal, né? Muito. Entender. Eu lembro que a Abercrombie, né, chamava atenção também lá em Nova York. Todo mundo fala, pô, você sentiu o cheiro da loja um quarteirão antes, né? E aí você chegava na loja, tinha tipo uma balada mesmo, né? Sim. Os vendedores tudo Sim. ali dançando, tal. Isso marca, né? Muita gente super. comenta também, espalha. Isso é bem legal para a Marca marca também, né? Marca super. A Abercrombie é um ótimo caso assim de marketing, mas que aí era também só o marketing. E aí, enfim, a coisa degringolou também muito por conta disso, porque eu lembro de ter uma experiência dessa, né, de o cheiro da loja, e aí você chega na loja, aquelas pessoas lindas, e aí esse som, essa coisa toda, enfim. E aí eu queria comprar, sabe assim? Tipo, gente, isso aqui tá tudo tão incrível, eu quero comprar. Mas nenhum produto me atendia. Entendi. Porque a marca, na época, isso faz muitos anos, né, mas era exclusivamente de camisetas, e aí as camisetas tinham as mesmas modelagens, não é que tinha uma modelagem mais diferente, que pudesse atender público diferente. As calças eram as mesmas e os moletons eram os mesmos. Então, tinha ali uma receitinha de bolo de produto que o marketing estava incrível, mas aí não entregava. Eu não comprei nada, eu não consegui, eu queria muito. Eu Mas estava foi uma ali experiência super para comprar. meio frustrante para você. Frustrante. Ela vira um case de marketing, mas que não não está alinhado com o produto. Assim, seu produto precisa entregar também. Então, você precisa chegar na loja ser encantado, mas eu preciso encontrar o que que conversa comigo. Assim. Isso responde uma pergunta que a gente trouxe em algum programa há um tempo atrás. Se marketing bom resolvia problema de produto ruim, né? Nesse caso. Exatamente, Não que o produto seja ruim, mas a estratégia mas não atendeu atendia, o não tipo atendia de ela, público, exatamente. né? A imagem, eu sempre digo que assim, a imagem ela é muito poderosa, então a imagem ela vai atrair o cliente, isso é fato, é isso. Eu entrei nessa loja, eu não era o público, eu entrei nessa loja pela imagem, pelo marketing, mas eu não consegui comprar, porque não tinha produto. Então, você precisa ter produto. E aí pode ser que você venda uma vez também, pode ser que eu comprasse uma coisa, mas eu não ia comprar mais nada lá. Impulso. Por impulso, É, né? exato. Mas eu não ia comprar mais nada. Então, você quer que o cliente volte. Então, precisa ter consistência. E, Nath, o que influencia mais? Uma boa imagem, no caso das marcas também, um produto de qualidade, uma vitrine bem feita, uma história bem contada? Uma história bem contada. Uma história bem contada. Porque, de novo, a imagem, ela não, só a imagem não vai segurar o seu cliente. Ele pode ser atingido ali uma vez, um momento, ter uma compra, mas uma boa história contada, você se conecta, né? Você cria comunidade, você tem uma conexão, pertencimento, né? Eu entro naquela loja, eu quero estar ali, eu quero saber tudo sobre aquela marca, eu quero, enfim, então é a experiência com o universo da marca, né? E aí essa é uma história bem contada, né? Vale mais que uma boa imagem. Com certeza. Por isso que o Têxtil Show é um sucesso. Exatamente. A gente conta boas histórias. Entendeu? Show de bola, então. Até que enfim, uma boa, hein? A forma como a gente se veste influencia, assim, no nosso dia, no nosso comportamento, no nosso desempenho? Muito, muito mais do que a gente tem consciência, né? Então, por exemplo, se você estivesse usando uma camiseta vermelha, você ia estar com outro humor, com outro comportamento. Se fosse uma camiseta branca,
ia estar com uma outra coisa. Se você estivesse usando um terno, isso já te pede um outro comportamento. Você já fica um pouco mais rígido, mais assim. Então, sim, né? Por mais que a gente diga que, não, nem vi que roupa que eu pus, né? Coloquei a roupa aqui, enfim, do patrocinador, coloquei... Isso está tendo um impacto no seu comportamento, no seu humor, em como você se sente. Reflete, né, para quem está te vendo. Às vezes você, por conta de patrocínio, né, você veste um produto, né, que não tem nada a ver com você. Você pode falar, tipo assim, a cor vermelha, ela traria o quê? Mais agressividade? Mais o que? Mais energia. Mais energia. Mais energia. O vermelho, laranja, as cores mais quentes, né? Elas trazem pra gente mais energia. Assim como as cores mais frias, elas deixam a gente mais tranquilo, mais calmo. Entendi. Então, um branco, um preto, você ficaria mais tranquilo, assim. O preto seria essa cor fria? O preto fecha, né? O preto... Ele é como a gente falou da elegância, ela está muito conectada com a seriedade, né? Então o preto deixa a gente tá mais sério aqui, a gente está brincando, tal, mas a gente está mais sério. Eu só uso preto. Mas peraí, rapidinho, só uma dúvida. Você está falando que essas cores transmitem... A gente inconscientemente muda o nosso comportamento ou que a pessoa que está junto com a gente percebe? A gente muda o nosso comportamento. Não, o que é a verdade. gente está usando... Sempre inconsciente. Assim, se eu tivesse com uma camiseta vermelha, eu estaria mais enérgico, assim, é isso? E o amarelo atrai dinheiro mesmo ou não? É porque eu vou começar a vir de amarelo. O amarelo também traz mais energia, então de repente você consegue... Bom saber. Obrigado. É isso. Mas sabe aquela coisa de você, às vezes você vai para uma reunião mais formal, você vai fechar negócio, às vezes vai mais, né, vai de camisa, vai de terno, sua postura é diferente, né? Sim. A forma que, como a Nath falou, a forma que você sente, a forma que você conversa, né? Eu acho que influencia bastante mesmo, né? Sim, e tá para além das cores, né? O que a gente está falando aqui, das formas, né? Então, se é um terno, se é uma roupa de alfaiataria, se é uma malha. Uma mulher, se está de saia, se está de calça, isso está influenciando o nosso comportamento. E é muito inconsciente isso, assim, né? É o que eu trago muito no livro, de como é importante a gente ter isso no nível da consciência, porque a gente toma decisões do que a gente vai vestir, do que a gente vai comprar, muito mais intencionais, né? Porque, além disso, a gente também está falando de coisas que estão diretamente na nossa pele. Então, a gente está falando de tecido. Se o tecido está áspero, se o tecido está mais confortável, ou se tem uma coisa te apertando, isso tudo está impactando em como você está desempenhando ali sua vida no dia a dia, no seu comportamento. Isso é muito legal. Que livro é esse, Nath? Chama O Cérebro e a Moda. Você trouxe, não? Eu trouxe, mas não está aqui. Tá Não lá. acredito. Mas peraí que a gente faz aparecer. Presta atenção, essa você não conhecia. Atenção. Ó. Muito Tá bom. vendo? Muito bom. O Cérebro e a Moda. Natália Anjos. Onde a gente encontra, Nath? Na maioria das livrarias aí, tanto online quanto físicas, está disponível. É um livro que já tem 5 anos. Olha que legal. É desde 2020, né, que foi lançado, mas ainda está bem, enfim, bem inovador e fresco, porque é isso, a gente está falando de comportamento e acho que as pessoas pós-pandemia olharam mais para isso, né, para esses comportamentos. E aí, como você falou lá no início do programa, né, que as lojas físicas estão voltando a vender mais, né? Está muito relacionado a isso, né? Que comportamentos temos nesse pós-pandemia, que ainda está no pós-pandemia, a gente ainda está numa retomada e esses Você acha que isso vai aumentar? Todos, eu acho. Por isso que eu acho legal, né? O que a gente estava falando de experiências. A gente fala muito, e não é de hoje, mas assim, do ano passado para cá, fala-se muito na experiência da loja física versus o online, porque realmente a praticidade de você comprar online é muito melhor, você não precisa sair de casa. Tá? Eu, particularmente, sempre falo aqui que eu gosto muito de ir até o ponto físico, né, para viver algum tipo de experiência também. Às vezes é o ambiente, às vezes é realmente poder experimentar o produto, né? Às vezes é simplesmente sair de casa para um lugar legal. Então, as lojas, nesses últimos anos, começaram a se movimentar para buscar esse tipo de experiência, né, sensorial, olfativa, às vezes alguma ativação na própria loja. Então, acho que isso é super importante. E você fala sobre tudo isso que a gente conversou, mais detalhadamente, aqui no livro Cérebro e a Moda. Certo, Nath? Certo. Depois, você tem livro sobrando para a gente sortear para a nossa audiência? Sim, com certeza, com certeza. Vamos sortear? Vamos, Fechou? Vamos sim, super. Legal. E
temos presente para você também. Primeira vez que você vem no programa, com o uso da tecnologia. Ó. Aqui um presente personalizado de um parceiro nosso que é Camisetas Rápido, que tem um site aí chamado Crie Camisetas Online, onde você pode personalizar o seu produto. Aqui no caso a gente personalizou uma garrafinha do programa para você. Muito bom, obrigada. E aqui tem um voucher do site que você pode entrar no site, com esse voucher, criar uma camiseta com a estampa que você quiser, com a frase que você quiser, para você ou para presentear alguém. Muito bom, muito obrigada. Legal, muito Nath? Obrigada, adorei. O que você achou de participar aqui com a gente? Adorei, tô super animada, quero mais. Quer mais? Não, volte. Tem muito conteúdo, acho que a gente tem que estar sempre atualizando sobre isso, é um assunto super interessante, né? Para moda e para todos os segmentos, na verdade. Então fica aqui o convite para você voltar. Obrigada. Tá bom, Nath? Muito bom, obrigada. Queria Obrigada, agradecer gente. vocês também. Muito bom. Gostou da equipe? Tudo Muito, certinho? super. Leva para você lá no Senac, né? Para quem quiser saber mais sobre a Natália Anjos, Pode me encontrar no @na_voice176. e para quem quiser comprar o livro, Pode comprar no site da editora Senac São Paulo. perfeito. Nath, eu queria aproveitar, fazer um convite para você e para você que está assistindo a gente tem grandes eventos para acontecer ainda esse ano. A gente está hoje, voltamos da Future Print, né, Enzão? Segundo dia de Future Print. Rodamos, hein? Cansados, Sempre. mas amanhã estaremos lá novamente. E na sequência a gente tem aí a Febratech Summit, que acontece do dia 19 a 21 de agosto em Blumenau, Santa Catarina, das 14 às 21, um evento que promove a transformação digital e sustentável da moda. Da matéria-prima ao varejo, vocês vão encontrar todas as soluções que vocês precisam para o seu negócio. E o credenciamento já está aí disponível. Depois, tem a Maquintex 2025, dos dias 23 a 25 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A feira contará com mais atrações e expositores do setor têxtil e de confecção, além da realização paralela da Sign Nordeste. Feira nova, um evento novo dentro da feira, Enzo. Essa acho que a gente na última vez não tinha ainda, né? Na Maquintex, não. Na Maquintex, exatamente. Então, nessa feira também eles vão apresentar os últimos lançamentos em comunicação visual e o lançamento da PEC e Graph. PEC e Graph. PEC e Graph. Feira para os setores gráficos e de embalagem. Fica aí mais essa dica. E agora, como eu falei para vocês, bem-vindo ao Congresso Internacional da BIT, que acontece dos dias 29 a 30 de outubro na sede da Fiesp em São Paulo. Você, empresário, empresária, profissionais do setor têxtil, varejo de confecção, esse convite é para você. Uma oportunidade incrível para empresários, profissionais, especialistas do setor se atualizarem sobre as últimas tendências, estratégias e tecnologias que estão impulsionando a produtividade e o crescimento do setor. Então fica aí a dica, 29 a 30 de outubro, na sede do Fiesp em São Paulo, Congresso Internacional da BIT. A gente se vê lá, né, Nath? Com certeza, O estarei que tiver lá. também de eventos do Senac, por favor, compartilhe aqui com a gente, que a gente divulga. Obrigada. Segura aí, Natália, porque agora eu vou encontrar um amigo nosso para dar um recado super importante para você. Temos novidades, Mal? Novidades boas? Muitas. Não pode parar, né, Henry? Pô, eu sempre falo sobre IVM, que é a inevitável velocidade das mudanças, tem que aplicar isso também. Então, o que eu fiz? Aproveitando essa onda do IA e da digitalização em tudo, lancei alguns infoprodutos. E são, começando por 2 e-books. O primeiro já está no ar aí, gente. Que legal. A gente vai deixar o link aqui, né? Tá aqui. É só, acompanha aí. Esse é o segundo já. Não, então, o primeiro é falando sobre construção de marca, que é construa sua marca de moda, não apenas produtos. É coisa rápida, 20 páginas só, mas porém 4 capítulos, e focando assim, nesses 30 anos aí de consultoria, a gente pegando insights e direcionado para pequenas marcas e marcas medianas, que eram pessoas que não tinham acesso antes à minha consultoria presencial. Então, agora, através do digital, eu consigo chegar em todo lugar. Lugares. Que bom, Mal. Então, isso eu acho que assim, é uma maneira bem bacana
para mim, fomentar um novo negócio também, mas ao mesmo tempo democratizar a informação, cara, que agora tem acesso para todo mundo. Temos dois e-books aí? O segundo e-book sai na semana que vem, então aguardem aí, que o segundo vai ser comportamento de consumo, entenda seus aspectos e potencialize sua marca. Que legal, mano. Isso aí, cara. Legal lançar aqui, fico feliz, né? Pô, eu que agradeço o espaço, é sempre honra, né? Que legal. A gente tá sempre junto, não é papinho furado, cara. Chamou, eu tô aqui e faço questão de, em primeira mão, lançar isso aqui no programa, que é um trabalho feito com muito carinho, e como eu falei, cara, condensando 30 anos, dando consultoria para todo tipo de empresa, em uma coisa fácil e que eu tenho certeza que vai agregar insights para quem acessar esse conteúdo. Perfeito, o link está aqui. Mal, parabéns. Valeu. Muito legal, muito legal. E se é do Maurício Lobo, eu assino embaixo. Porque o têxtil é show. Queria também agradecer aos parceiros que dão show com a gente aqui todas as semanas, que são a Epson do Brasil, Audaces, a Brand Têxtil, Gelvendas, Pantimaster, Grupo Febratex, Fespa do Brasil, Expo Print, Future Print, Busca Têxtil, Camisetas Rápido, Aeropostale e Congresso Internacional da BIT. Para vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigado. Comenta sobre o programa de hoje, comenta sobre assuntos que você gostaria de assistir aqui no Têxtil Show. Curte o programa, é super importante. Nath, divulga lá no Senac, para os alunos, para os seus amigos, para os seus contatos, que é super importante para a gente. E se inscreva no canal. Você já se inscreveu no canal? Ainda não, vou me inscrever. Nath do céu, por favor, faça como a Nath, se inscreva no canal e ative o sininho para ser lembrado que toda quinta-feira tem um programa novo que vai ser show, porque o Têxtil é show. É show! Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, a nossa convidada aqui no Têxtil Show.